Nono artigo do credo, continuação. Esperamos ver hoje os itens terceiro e quarto, que eu coloquei aqui com a letra C e D. A partir da questão 179 no catecismo. Parágrafo, porque o artigo é o nono, os parágrafos são 5 ou 6 nesse artigo, é um artigo muito grande. Então, nós veremos hoje o artigo terceiro, o parágrafo terceiro e o quarto. Então, parágrafo terceiro, da igreja docente e da igreja discente. Pergunta de número 179. Há alguma distinção entre os membros que compõem a igreja? Há uma distinção muito importante. Porque uns há que mandam, outros que obedecem, uns que ensinam, outros que são ensinados. Como se chama a parte da igreja que ensina? A parte da igreja que ensina chama-se docente ou ensinante. Como se chama a parte da igreja que é ensinada? Ela se chama igreja discente. Discere, em latim, é aprender, né? Docere é ensinar. E quem estabeleceu essa distinção na igreja? Esta distinção na igreja estabeleceu-a o próprio Jesus Cristo. A igreja docente e a igreja discente são, pois, duas igrejas distintas? Não, a igreja discente e a igreja docente são duas partes distintas de uma só e mesma igreja. Como no corpo humano, a cabeça é distinta dos outros membros, e não obstante, forma com eles um corpo só. De que pessoas se compõe a igreja docente? A igreja docente compõe-se de todos os bispos, quer se encontrem dispersos, quer se encontrem reunidos em concílio, unidos à sua cabeça, o romano pontífice. E a igreja discente de que pessoas é composta? A igreja discente é composta de todos os fiéis. Então, primeira distinção aqui, e que é assinalada justamente como a origem divina, é a distinção entre a igreja docente e igreja discente. Se nós consultarmos o Evangelho, né, sobretudo o Evangelho de São Mateus, o final do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, me parece, né? Onde nosso Senhor justamente diz para ensinar, diz aos apóstolos que eles deviam ensinar, né? E quem cresce neles e fosse batizado, iria para o céu, se salvaria. Quem não cresce seria condenado. E que ele estaria com eles até o fim dos tempos. Portanto, era uma garantia de assistência divina. E Nosso Senhor falou isso para os apóstolos, para um grupo seleto. Não falou para todos de uma maneira indistinta, né? Aqui. E depois, e fazer discípulos a todos os povos, fazer discípulos, fazer prosélitos, né? O que o Francisco disse com a solene tolice, né? É o que Nosso Senhor está dizendo aqui, fazer prosélitos, fazer discípulos. Batizando-os, fazer discípulos a todos os povos, não é só um povo, ou dois, ou três, ou quatro, todos os povos. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes, ao poder de ensinar, ensinando-lhes a conservar tudo quanto eu vos mandei. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então, é justamente esse triplo poder de que a hierarquia está investida. O poder de ensinar, poder de magistério, o poder de administrar os sacramentos, poder de ordem, e o poder de governar, que é o chamado poder de jurisdição. Esses três poderes, jurisdição, ordem e magistério. Esse poder, e essa distinção é de origem divina. Não é uma coisa que sai do consenso do povo e eles chegam por votação e elegem. Fulano de tal vai ser bispo daqui. É verdade que na antiguidade, às vezes, o bispo era eleito. O Santo Agostinho, outros. Como, por exemplo, até hoje, nas comunidades religiosas, o superior é eleito. Ele é eleito. Porém, não quer dizer que o poder venha do povo, mas que nosso Jesus se serve da eleição para conceder o seu poder para o que é eleito. Todo o poder vem de Deus. Não é democracia. Não é democracia, e mais ainda não é a democracia nessa forma popular, liberal, que é contra Deus, que coloca a origem do poder no povo e, portanto, tira qualquer estabilidade do poder. É por isso que você vê qualquer coisa nesses governos de hoje. Qualquer coisa. Tem qualquer lei, qualquer coisa. Quando antes havia limites, porque eram limites de origem divina. Você não podia, por exemplo, fazer leis contra a vida humana, autorizando aborto. Impossível, não podia, porque era contra o quinto mandamento, não matar. Ponto final. Esses mandamentos precediam qualquer lei. Você podia variar dentro de um certo limite, é verdade que havia distinção de leis, você podia fazer isso, fazer aquilo, mas chegava a um limite, a vida humana. Você pode, então, havia um limite em que, a vida humana, quinto mandamento, não pode. Então, passou daqui, não adiantava, porque essas leis precediam, eram leis de origem divina. Então, quando você pega a origem do poder e coloca no homem, pronto, acabou. Se a maioria quiser matar, mata. É verdade que você não vai botar uma lei para matar gente grande, porque senão como é que vai? Vai virar uma sociedade suicida. Mas os pequenininhos que estão na barriga da mãe, não tem problema, eles não podem dizer, eu tenho direitos. Eles não podem dizer, então mata. É essa a lógica. A lógica satânica, mas é a lógica dos direitos do homem, é essa. Agora já tem infanticídio. É porque também ele já está pequenininho, aí ninguém vê, mata lá. Eu sei de caso de médico que a criança nasce, faz o aborto, mas a criança ainda nasce meio viva, então pela lei ele tem que cumprir o aborto, então ele vai e mata o menino. É a lei. Mata. Mata depois de nascido. Nascido, mata, porque senão ele vai se complicar todo, ele tinha que matar antes. Não acertou o golpe, então tem que matar agora. Sim, justamente agora, dentro dessa lógica, já estão querendo aprovar o aborto pós-nascimento. Ninguém está vendo, a mãe ainda não viu, leva lá para qualquer lugarzinho e bota um sei lá o que e mata. Quando matou, mata depois. Exatamente. Então, essa é a lógica dos direitos humanos que leva a isso. Porque você não tem limite. Então, na igreja, mais especialmente ainda, a distinção vem de Deus, de uma maneira muito especial. Você tem aqueles que mandam, aqueles que ensinam, o ensinar é um poder, isso é muito importante, não é só questão de saber. Atenção, esse problema, ele atinge não só o protestantismo, pela sua própria natureza não tem poder nenhum de magistério, mas atinge mesmo certos setores do catolicismo e às vezes setores tradicionais do catolicismo. Se você vê organizações como a TFP, ela tem isso. Ou seja, o padre porque tem o sujeito lá que é o principal, que é o falecido Plínio, que era o non plus ultra, e não era padre. Então, se era Plínio e não era padre, então os outros têm que... É uma coisa assim, não é clara, não é doutrinal, mas é prática. Muita gente notou isso, e mesmo nas organizações que vieram deles, há um ranço, alguma coisa desse tipo assim. Quer dizer, para ensinar é preciso ter o poder. Há um poder que é transmitido de maneira tradicional. Ele é transmitido de um para outro. Esse poder reside nos bispos e no Papa. Agora, é assim, você tem aqui o quadro, para explicar um pouco. Você tem os órgãos autênticos do magistério. Papa e bispos. O padre, por exemplo, não é órgão autêntico do magistério, é o bispo.
Papa e bispos. Agora, esses órgãos, eles têm 4 maneiras de agir. Ou o Papa só, é o caso das definições, é o caso, por exemplo, das definições ex-cátedra. Ele define um dogma sozinho, ele não precisa de bispo nenhum. Quando Pio XII definiu o dogma da Assunção de Nossa Senhora, foi ele sozinho. Ele consultou, mas ele podia fazer isso sozinho. O Papa só, Papa e bispos em concílio ecumênico, Papa e bispos dispersos e os bispos sós. Nesse caso aqui, só nesses três casos é que pode haver o poder supremo de magistério. O magistério supremo, perdão. Só nesses 3 casos aí é que pode se dar o magistério supremo. Os 3 primeiros? Os 3 primeiros. Por quê? Porque só nesses 3 casos é que pode haver infalibilidade. Os bispos sós dispersos não podem fazer uma declaração infalível ou ensinar algo infalivelmente. Os bispos somente. Só quem pode é o Papa somente, um concílio ecumênico, Papa e bispos, legitimamente convocado, legitimamente realizado, etc, etc, e o chamado magistério ordinário universal, que é o Papa e bispos dispersos. Como é que é isso? É o ensinamento tradicional que foi dado pelo Papa e pelos bispos durante todo o tempo, que sempre foi acreditado, que foi sempre ensinado, etc. E que, se ele chega a um grau geral de aceitação, ele se torna também um magistério infalível, uma doutrina que pode ser considerada infalível. É o caso do magistério justamente dos bispos dispersos. Eles não estão em concílio. Eles estão dispersos pelo mundo. Mas estão em união de doutrina. Mas estão em união de doutrina e durante o tempo também. Mas então aí funciona da tradição. Exato. Então, por exemplo, ensinamento sobre a liberdade religiosa, a condenação da liberdade religiosa, é algo que pertence ao magistério ordinário universal. Porque durante pelo menos 150 anos, papas e bispos condenaram a liberdade religiosa. Condenaram. Eles ensinavam a tolerância religiosa, em certos casos. Um país de maioria católica, se tem protestante no meio, eles ensinavam que, no caso de que isso vai ter uma dificuldade muito grande, você proibiu os protestantes, então você poderia permitir, tolerar, que eles pudessem exercer de maneira privada a sua religião, ter um templo em tal lugar, para exercer sua religião, aqui e ali, de uma maneira privada, de uma maneira mais reservada nos seus ambientes, mas isso era uma questão para evitar um mal pior. Então, se tem uma população de 10 milhões de pessoas, há 200 mil protestantes, é uma minoria, bem pequena, mas 200 mil é 200 mil. Você não vai proibir 200 mil protestantes de exercer sua religião. Vai dar bolo. Então você tolera que eles tenham seus templos aqui e ali, em lugares determinados, mas não pode fazer proselitismo, meu amigo. Era assim. As leis de país, até o Vaticano II, a Espanha, por exemplo, era assim. Era assim a Espanha. Mas foi justo esse o princípio do mal que está aí hoje, inclusive ao ponto da agora intolerância religiosa da cadeia. Agora já é artigo... Não, porque aí já é o extremo oposto. Porque depois que vem a liberdade, eles começam a descobrir que uns têm mais liberdade do que outros e que eles têm que ir, não pode deixar esses inimigos da liberdade, como eles dizem. Sim. Na Espanha, ela mandou perseguir os judeus. Não, mas o judeu é diferente. O judeu é diferente. O problema do judeu é que o judeu era esperto demais. O judeu, mesmo quando você deixava ele lá no cantinho dele, ele começava... O judeu era esperto demais. Ele não ficava no canto dele. Ele começava a infiltrar. Ele assumia nomes de cristãos, ele se convertia aparentemente ao catolicismo, e ele começava a infiltrar a estratégia de maçonaria, tudo isso aí foi o judeu que inspirou. Então, começou a dominar o país de uma maneira, aí ela teve que tomar uma medida mais dura. Aí, foi a medida mais dura que ela tomou.
Mas, no caso do protestantismo, dos protestantes, etc., havia essa maneira de agir. Em certos casos, você deixava. Tinha gueto de judeu no Vaticano, em Roma. Em Roma, havia gueto de judeu. O Papa protegia aqueles judeus ali. Protegia. É verdade que Isabel Católica, ela também forçou esses judeus virarem católicos? Bom, havia aquela maneira de agir que era o seguinte: se você se convertesse, você escapava. Agora tinha que se converter mesmo. E às vezes na prática podia haver imprudências. Houve imprudências. Imprudências, quer dizer, a pessoa um pouco forçar, não, você vai se converter, senão você isso e aquilo, e forçou um pouco aquela. Então havia muita conversão, que havia aquela malícia dele para se livrar daquilo, havia às vezes ele ficava. É difícil, você tem que ver caso por caso. Descoberto Marrano, que chama Marrano, ele era preso e até podia inclusive ser morto. Exatamente, porque ocorria isso. Saiu um livro há poucos anos atrás, de Daniel Lindeberg. Eu vi um trecho desse livro, um judeu. Ele contando todas as artes que o judeu fazia, assim, com a maior tranquilidade, a maior naturalidade, dizendo que isso era a maneira deles fazer. O marranismo. Então a gente fazia assim para se defender. Não só no catolicismo. Havia judeu que se convertiu muçulmano, boca para fora, era só para. Isso é um fenômeno mundial. Ele descrevendo que era uma maneira deles de se defender, que era justamente fazer jogo duplo. A boca para fora dizia que se convertia, não se convertia. Mas o erro, quando é tolerado, ele termina depois. Não, o erro ele pode ser tolerado às vezes, há motivos. Se há um mal maior que permite aquilo. Não é sempre, mas às vezes é. É o caso que eu estou dando aqui. Você tem 200 mil protestantes no país. Você não tem como, você não vai fazer. Você vai matar o sujeito, vai fazer. Não, você vai. Você vê, olha, você mantém de maneira. E aí, o que é que ocorre? Como a religião oficial é católica, os católicos têm a propaganda, isso, aquilo, têm privilégios, eles têm condições, inclusive, de converter aquela gente. E ocorria isso muitas vezes. As pessoas acabavam se convertendo. Hoje em dia, fala-se que não teria a intolerância. Nem a intolerância contra católico, essa existe. Sim, isso aí já é o processo contrário. O processo contrário, exatamente. Então, você tem o Magistério Supremo, ele se exerce nessas três condições aqui. O Papa só, Papa e Bispos em concílio, Papa e Bispos dispersos, o Magistério Supremo. Então, essa distinção é uma distinção de origem divina. Isso aqui é importante entender, esse ponto. Não é algo que vem da base, e dessa base se elege uns que vão ensinar e outros que vão ser ensinados. Não é assim. Isso já vem de Deus. Uns ensinam, outros são ensinados. Quais são as pessoas que têm na igreja a autoridade de ensinar? Como eu já disse, são os papas e os bispos. E, sob a dependência destes, outros ministros sagrados. Então, o padre tem também poder de ensinar. O que se faz na pregação é ensinar. O que se faz aqui em catecismo, isso aqui é ensinar. Mas está sob a dependência destes. Somos obrigados a ouvir a igreja docente? Sim, sem dúvida. Somos obrigados a ouvir a igreja docente sob pena de condenação eterna, porque Jesus disse aos pastores da igreja na pessoa dos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Além da autoridade de ensinar, tem a igreja mais algum poder? Sim. Além da autoridade de ensinar, a igreja tem especialmente o poder de administrar as coisas santas, o poder de ordem, né? E de fazer leis e de exigir a sua observância, o poder de jurisdição. Virá do povo o poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica? Não vem do povo e seria heresia dizê-lo, vem unicamente de Deus. A quem compete o exercício desses poderes? O exercício destes poderes compete unicamente ao corpo hierárquico, isto é, ao Papa e aos bispos a ele subordinados. Quarto parágrafo desse artigo 9. Do Papa e dos bispos. Pergunta de número 191. Quem é o Papa? O Papa, a quem chamamos também Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da Igreja. Por que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro? O Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da Igreja, e porque, por disposição divina, estabeleceu em Roma a sua sede e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade.
Por que o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo? Porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da Igreja. Porque o Romano Pontífice é o chefe visível da Igreja? Porque a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e fiéis. Pode errar o Papa ao ensinar a Igreja? O Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. A fé e aos costumes, a moral, em geral. Qual é o motivo por que o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. Quando é que o Papa é infalível? O Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a Igreja. Então são as famosas 4 condições da infalibilidade do Papa. A primeira coisa a anotar é justamente isso. A infalibilidade não é absoluta, ela é condicional. Preciso ter bem em mente isso quando a gente vê os absurdos de hoje. Preciso ter bem em mente hoje. Até esse pessoal aí da igreja, aí, conciliar, rallies, acordistas, etc., eles já estão falando isso. Me disseram que o padre Lohan, do DC, ele estava dizendo que em Roma já estão falando, olha, não se preocupe com o que o Francisco diz, não, ele não sabe o que diz. E teve um articulista aí também da Igreja Conciliar dizendo que não, o que ele fala é tão confuso que não se pode nem considerar magistério. A mesma coisa, mais ou menos, que a gente diz, a coisa já está tão absurda, mas atenção, pode ser uma maneira de desculpar. Porque o que ocorre é o seguinte, ele diz o disparate, solta as coisas, depois diz, não foi bem isso que ele diz, e fica uma coisa meio remendada, enquanto isso o mal vai se fazendo. Porque quando ele solta uma besteira, quando ele diz que quem sou eu para julgar se o sujeito é homossexual, coisa parecida, o que o Zé Povinho vai entender? O que vai sair no jornal? Está liberado. E aí vai a corrupção aumentando. Aí depois ele diz, não foi bem isso que eu disse, ele não é um irresponsável, não é menino. Isso aí é mais para quem está querendo se enganar, que vai ver aquela coisa, vai sair em certos sites aí de acordistas, vai dizer, não, mas o Papa não sei o quê, estão interpretando mal. A mesma coisa que fizeram para João 23, para Paulo VI, para João Paulo II e para Bento XVI. A mesmíssima coisa. Só que num grau mais baixo, porque a coisa vai descendo, né? Então, as 4 condições da infalibilidade do Papa. Então não é tudo que o Papa fala que é infalível. Se é condicional, não é absoluta. Não é absoluto. Se eu digo, amanhã eu vou a Salvador, é uma afirmação absoluta. Eu vou a Salvador, não importa. Se eu digo, amanhã eu vou a Salvador, se fizer bom tempo, como hoje, eu estou fazendo uma afirmação condicional. Eu estou dizendo se, a partícula se, né? Se indica uma condição. Eu vou amanhã a Salvador se fizer bom tempo. Isso quer dizer que se chover, eu não vou. Então é assim a infalibilidade do Papa. Ela é uma infalibilidade em certas condições, que são, aliás, condições muito estritas. Muito estritas. Então, quando é que o Papa é infalível? Primeiro, como pastor e mestre, mestre de todos os cristãos. De todos os cristãos. Em virtude de sua suprema autoridade, ele empenha a sua autoridade. Ele não diz assim, eu estou falando como doutor, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ele não está empenhando sua autoridade. E tudo isso tem que ser muito claro. Pode ser pela metade. Alguém que, em Papa, por exemplo, que, isso aliás a hierarquia faz, emprega sua autoridade, assim, com termos assim mais fortes, contra um lado,
e contra os outros não emprega, não vale. Porque ele está sendo duplo. É o que essas autoridades por aí fazem com os mais tradicionais. Quando eles querem punir ou querem ameaçar, eles têm uma linguagem bem dura. Porque eles sabem que aquele pessoal mais tradicional vai se deixar levar. Com os outros não, ele libera, ele fala de maneira mais liberal. Não. Não é claro. Em virtude de sua suprema autoridade. Define doutrina de fé ou moral, de fé e moral, de fé ou moral. Define, não se trata de dar uma opinião, eu acho que é isso, ele define. E ele define uma doutrina relativa à fé ou moral, não se trata de doutrina científica, não se trata de uma profecia do que vai acontecer, uma opinião que ele dá de tal assunto ou algo parecido, não é isso. Define doutrina de fé e de moral. A ser seguida por toda a igreja. Dá um exemplo moral nesse caso. Por exemplo, se o Papa quer dizer que a contracepção é um pecado, então, ele tem que empenhar toda a sua autoridade apostólica, se ele quer definir, em matéria de fé ou de moral, em matéria de moral, ponto final, e ele diz que isso deve ser seguido por toda a igreja. Se ele faz um decreto para uma determinada diocese, isso é importante, mas isso não chega à infalibilidade, porque não é para toda a igreja. Certo? É disciplinar. Não, é disciplinar, é verdade, mas não é infalível. Em si mesmo não é infalível. Certo? Ele faz para aquela parte da igreja, sobre um assunto de moral, contracepção, seja lá o que for, isso, aquilo e outro. Então, parece que a última vez que isso foi exercido de maneira extraordinária foi a Assunção de Nossa Senhora, em 1950. Depois daquilo, ó, foi diminuindo e hoje isso parou completamente. Porque a mentalidade dos papas e da hierarquia em geral, ela é contra a infalibilidade. Porque o liberalismo, por definição, coloca a liberdade acima da verdade. Então não é infalibilidade. É contra, mas quer que obedeça. É contraditório, mas tudo é contraditório, nessa base. Mas eles querem colocar em primeiro lugar a liberdade. Então não é mais a verdade. E, portanto, não há infalibilidade nisso. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E se obstinasse nesta incredulidade, já não seria mais católico, mas herege. Atenção, às vezes alguém solta uma besteira e é uma heresia, algo errado, mas não quer dizer que essa pessoa tenha deixado de ser um católico e seja formalmente um herege. É necessária a obstinação. Isso aí não é fácil de perceber, porque muita gente, hoje em dia, então, é uma coisa extremamente confusa, porque você não tem mais uma autoridade para mostrar a coisa. Antes, havia as autoridades para dizer, está errado, você tem que deixar essa doutrina, etc, etc. E aí a obstinação aparecia fácil. Se houvesse, ela aparecia, pessoal. Não. Hoje, o Papa deixa tudo, as autoridades deixam tudo, fica uma situação difícil de você perceber a obstinação clara das pessoas. Mas, de toda maneira, há a obrigação de se distanciar das doutrinas erradas. Se está obstinado, se é uma coisa... Aí é difícil, às vezes, saber, mas você tem que se distanciar, porque o mal é feito. Com formal ou não ou material, a heresia sempre destrói.
Para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Porque esse é o drama do protestantismo. O protestantismo, ele vai num livro, ele abre o livro e ele crê achar ali a verdade. Quando um livro, a Bíblia no caso, é sempre, invariavelmente, letra morta. Ela necessita de interpretação. Qualquer livro necessita de interpretação. Quando você abre o Evangelho de São João, está ali, isto é o meu corpo dado por vós. Este é o que é isso? Não é nosso show? Meu corpo é verdadeira comida, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Não é nosso show mesmo? O protestante diz, não é. O católico diz, é. Mas quem que vai decidir isso? Se a interpretação é individual, se é o Espírito Santo que ilumina, é preciso que fosse só uma verdade. Ou seria ou não seria? O protestante diz que é o Espírito Santo diretamente. Como é que ele pode estar certo disso? De que se cada protestante diz uma coisa. Não. A verdade é que é uma autoridade que interpreta e que diz o sentido. E justamente essa autoridade ela tem que ser dotada da infalibilidade. Se ela não for infalível, pronto, a gente está na mesma situação dos protestantes. Não temos certeza de nada. Cada um vai dizer, não, ele não é infalível, então eu digo que não é isso, acabou, digo que não é. Então é necessário a infalibilidade na igreja. Agora, essa infalibilidade é preciso que seja bem compreendida. Ela é condicional. E por isso, se a gente vê alguma coisa que destoa, como a gente vê hoje demais, a gente se volta para o que não destoou. É o que era o critério de São Vicente de Lerran. Se você vê coisa errada, você se volta para o passado, porque ali o passado não pode mais, já não errou, não pode mais errar. Você sabe que aquilo foi definido. Então você sabe que já foi definido que, por exemplo, nosso show está verdadeiramente na Eucaristia, etc. A Santa Missa é um verdadeiro sacrifício, que a confissão tem que ser auricular, que perdoa os pecados. Tudo isso está no passado e isso já foi definido, está certo. Então você tem a rocha para se apoiar quando, em situações excepcionais, tudo começa a ficar louco. Como é o caso agora, depois do Vaticano II, quando o liberalismo penetrou dentro da igreja. A revolução. Está dizendo uma só palavra, a revolução. A revolução com R maiúsculo, que se utiliza de tudo isso. Protestantismo, liberalismo, isso aqui. Utiliza isso para destruir a ordem que Deus estabeleceu. A ordem que Deus estabeleceu foi essa. A verdade vem por intermediários humanos. Ele se serve desses intermediários. A igreja ao definir, pergunta de número 202. A igreja ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu porventura uma nova verdade da fé? Não, a igreja não estabeleceu uma nova verdade da fé, mas só definiu, para se opor a erros novos, que a infalibilidade do Papa, contida já na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus e que, por conseguinte, se deve crer como dogma ou artigo de fé. Como todo católico deve proceder para com o Papa? Todo católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre Universal e estar unido a Ele de espírito e coração. Depois do Papa, quais são, por instituição divina, as personagens mais venerandas na Igreja? São os bispos, a resposta. Quem são os bispos? Os bispos são os pastores dos fiéis, estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus, nas sedes que lhes são confiadas, sob a dependência do Romano Pontífice. Quem é o bispo na sua própria diocese? Na sua própria diocese, o bispo é o pastor legítimo, o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos, que pertencem à mesma diocese. Por que o bispo se chama pastor legítimo? Se chama pastor legítimo porque a jurisdição, poder de jurisdição, o poder que tem de governar os fiéis da própria diocese, foi-lhe conferido segundo as normas e leis da Igreja. De quem são os sucessores o Papa e os bispos? O Papa é sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos, no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja.
Deve o fiel estar unido ao próprio bispo? Sim, todo fiel eclesiástico ou leigo deve estar unido de espírito e coração ao próprio bispo, que está em graça e comunhão com a sé apostólica. Como deve proceder o fiel para com o próprio bispo? Todo o fiel eclesiástico ou leigo deve respeitar, amar e honrar o próprio bispo, prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. Quais são os auxiliares do bispo na cura das almas? Os auxiliares são os párocos, não é qualquer padre. Pároco não é a mesma coisa de padre, né? Você sabe disso, né? Porque a diocese é dividida em paróquias, então o que toma conta, o superior de uma paróquia é o pároco. O pároco tem, em geral, um auxiliar ou vários auxiliares que se chamam vigários. Então, em geral, se confunde tudo. Tem vigário, pároco, chama de vigário. Não, é o pároco que é o principal. Aí o pároco tem vigários, que são os que ficam no lugar dele, ajudando, etc. Mas o chefe é o pároco. Tanto é que o pároco ele tem certos privilégios e certas qualidades que ele tem, certos direitos, que ele não pode ser removido assim facilmente da função dele, pelo bispo. Algumas dificuldades, às vezes. Não pode ser removido facilmente. Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir sob a dependência do bispo uma porção da diocese que se chama paróquia. Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Os fiéis devem conservar-se unidos ao seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo o que interessa ao bem da paróquia. Vocês vejam bem que nós estamos falando aqui de tempos normais da igreja, né? Aqui estávamos no tempo de São Pio X, de fato, normalmente deve ser assim. Todo fiel deve respeitar, ouvir o seu pároco, deve ouvir o bispo, estar unido ao pároco, obedecer tudo. Sempre foi assim e deve ser assim, mas quando há uma situação normal da igreja, então as coisas ficam difíceis. A função do vigário, então, é apenas substituto? Não é o pároco. O vigário, justamente, ele ajuda o pároco. O superior é o pároco. Os outros são vigários. A depender, às vezes uma paróquia muito grande, você fazia essas divisões, porque antigamente havia muitos padres, diziam que em Santo Amaro havia 60 padres, no século XIX. É um padre, né? 60 sacerdotes, você vê como que tempos, né? Quer dizer, então você tinha que fazer divisões nas paróquias. Então havia o pároco e vários vigários, que às vezes tomavam conta de uma capela, por exemplo. Na Europa havia padres para uma família nobre. Eu visitei um castelo lá que tinha... Os castelos tinham sua capelinha, uma capela bonita, né? Gótico, tudo. Uma capela, e passava um padre, às vezes, ficava com aquela família, e os outros, tinha todo aquele esquema ligados a ele, e passava a vida toda dele ali com aquela família, administrando os sacramentos, etc. Não era, podia ser um vigário, podia ser um capelão, etc. Há vários graus, mas em geral, o principal, depois do bispo, é o pároco, que ele toma conta de uma paróquia. Ele não pode ser assim facilmente removido de uma paróquia. O capelão está sujeito a quem? O capelão, eu acho que ele está sujeito ao bispo. Porque, em geral, o capelão ele é do exército, isso, aquilo e tal. Não fala. Exatamente, é diferente aí a coisa. Então, aqui nós temos que considerar rapidamente a ambiguidade que foi introduzida na Igreja a partir do Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, Constituição chamada dogmática, tratava de assuntos dogmáticos, mas não tinha autoridade dogmática. E nessa Constituição se introduziu de maneira ambígua, não é uma coisa clara. Se introduziu o princípio de um duplo sujeito da autoridade suprema. A gente sabe que o único sujeito, o único que tem detentor dessa autoridade suprema é o Papa. Então, eles passaram a considerar, de uma maneira meio indireta, que havia dois sujeitos, o Papa e o colégio dos bispos.
Papa e o Colégio dos Bispos. É a chamada colegialidade. Ou seja, dentro dessa visão democrática, o Papa seria alguém que é o superior realmente, de fato, na Lumen Gentium, ele coloca as coisas. Não é fácil. O Vaticano II, se alguém for ler uma Constituição do Vaticano II, ele não vê, na primeira leitura, coisa errada. Você entendeu isso? Dificilmente. Bom, agora a Gaudium et Spes é terrível. A Dignitatis Humanae também é terrível. Mas a Lumen Gentium, na primeira lista, você não vê coisa assim, errada, assim, coisa. Você não vai encontrar no Vaticano II, chegar assim, nós declaramos agora que antes era ensinado assim, a tradição, mas agora a gente vai mudar a tradição. Ele não vai dizer isso, é claro. Mesmo porque estava na década de 60, havia muito bispo católico ainda. Houve reações, eles queriam fazer pior a coisa. Inclusive Dom Lefebvre estava lá no concílio. Dom Maia e outros reagiram, então fizeram remendo. Eles viram, bom, não vai dar para a gente fazer uma que é exatamente, a gente faz um negócio com remendo, mas faz ambíguo. Aí, porque o que é o ambíguo? O ambíguo é o que tem dois sentidos, mais de um sentido, certo? Então você pode interpretar de uma maneira ou de outra. Então, como eles estavam tomando as rédeas da igreja, os papas, etc., já estavam do lado deles, eles falaram, bom, a gente vai fazer a coisa ambígua, que depois a gente tira a interpretação que a gente quer. Bom, foi isso que ocorreu. E está ocorrendo hoje. Agora com o Francisco, aí o negócio está piorando. A interpretação mais radical, por exemplo, da colegialidade, ela está sendo... Ele está botando em prática, tanto que ele está já pondo em prática. O G8 dele já exatamente. está tomado. Ele já está pondo em prática essas coisas. Porque justamente... Para delegar, né? Se você estabelece um duplo sujeito do Poder Supremo, então o Papa e os bispos sob a autoridade do Papa. Mas se são dois sujeitos, você introduz uma ambiguidade. Como se o Papa fosse parte do colégio e recebesse a autoridade do colégio. Certo? Aí você introduz uma coisa que não está certa. O único sujeito do Poder Supremo é o Papa. E é interessante que no próprio concílio, com efeito, cito aqui um artigo de um padre da Fraternidade, com efeito, na sua resposta aos modi enviados por certos padres conciliares, a Comissão Teológica respondeu oficialmente que ela não queria entrar na questão disputada da unidade ou da dualidade dos sujeitos do Poder Supremo. Então, perguntaram à Comissão Teológica, de acordo com a Lumen Gentium, então há um ou dois sujeitos da autoridade suprema. Ela disse, a gente não quer entrar nessa discussão, não, a gente não vai decidir. Então a coisa ficou no ar. Eles fizeram até uma nota prévia explicativa para a Lumen Gentium, onde explicava que o poder do Papa era realmente supremo, salvaguardavam certas coisas, mas a ambiguidade ficava ali. É nessa base que o governo, hoje, que as coisas da Igreja Conciliar funcionam. É na base da ambiguidade. Eles não ensinam uma coisa claramente contra a doutrina. Fica pela metade, você não percebe direito. Porque se fosse claro, haveria uma reação maior. E vão adormecendo, vão sedando. À medida que o pessoal vai ficando mais sedado, aí as coisas vão aumentando. Outro exemplo, você pegar, por exemplo, o Código Canônico tradicional. Está aqui, como diz. Você pega o índice do código. Como era o Código Canônico tradicional? Primeiro você tem normas gerais. Depois, livro segundo, das pessoas. Começa como? Dos clérigos. Certo? De cima para baixo. Você começa com os clérigos. Clérigos são justamente aqueles que, aí fala do Papa, Concílio Ecumênico, cardeais, Cúria Romana, legados, patriarcas. Depois vai falar dos bispos, depois dos coadjutores, da Cúria Diocesana, depois religiosos. A maneira descendente, compreendem? Descendente. Religiosos. Aí depois vem um livro, vai falar dos seculares, dos leigos. Aí depois vem das coisas, dos sacramentos, etc. Depois dos processos, etc. Então começa assim, do alto, das pessoas. E nas pessoas, de uma maneira descendente. Começa com os clérigos, depois os leigos, etc.
No novo código, não. Como é o esquema? Começa com o povo de Deus. Entende o que eu quero dizer? Do povo de Deus, aí você vai subindo. Aí você vai tratando disso, aquilo. É como se tudo viesse do povo de Deus. Isso aqui vem justamente do esquema da Lumen Gentium. A Lumen Gentium é assim também. Ela começa falando do povo de Deus. Em ruptura com todo o tradicional. É verdade que quando ele fala dos bispos, ela fala de uma maneira ortodoxa. Há pontos aqui que não está errado, está certo o que ela diz. Mas ela diz isso dentro do esquema errado. Estão entendendo o que eu quero dizer? Porque é muito fácil chegar hoje, quando a gente assume uma posição contrária e chega a pessoa da autoridade e diz, não, você não sabe o que é o Vaticano II. Aí pega um trecho e lê para você. Mostra aí uma coisa errada. Realmente você pode pegar trechos do Vaticano II e que você não vê como há coisa errada como tal. É preciso entender de uma maneira mais ampla para ver as ambiguidades. Você não vai encontrar no Vaticano II negação assim, claro, nós negamos esse dogma, não existe isso. A coisa age sempre assim, de uma maneira ambígua, de uma maneira dupla. Então, nós veremos na próxima aula, nós falaremos então, continuando esse 9º artigo, nós veremos a comunhão dos santos e depois falaremos dos que estão fora da igreja.